Olá a todos, aqui quem fala é o Davi. Como vocês pediram muito e bateram a meta dos 7.000 likes, hoje eu estou trazendo o recap da parte 3 do protagonista que reencarnou como o marido fracassado da vilã principal da novel. Como vocês já sabem, o card do príncipe consorte já está passando na tela, então fiquem ligados. E lembrem-se, se curtirem o vídeo e quiserem a continuação, deixem o like, inscreva-se no canal, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de comentar para aumentar o engajamento. E se conseguirmos alcançar 7.000 likes, prometo trazer a parte 4 dessa obra incrível. Então, sem mais delongas, vamos lá! Na parte anterior, o prota reencarnou como marido da vilã principal, o fracassado que estava destinado a ter um final trágico por causa da sua condição física puruim, mas ao reencarnar no corpo dele, o prota jurou mudar a história da novel usando seu conhecimento e sua condição física do puruim para não deixar a vilã perder o controle, e também se tornar mais forte, mas o caminho para isso acaba não sendo fácil, já que ele e sua esposa têm vários inimigos que estão o tempo todo tentando cortar suas gargantas. Perto do Palácio Real, o prota estava amaldiçoando a Imperatriz, ele tinha sido forçado a se encontrar com ela, e no final foi humilhado sendo chamado de idiota sem vergonha, desrespeitoso e sem lei, e também acusado de ter caluniado seu próprio irmão real diante de tanta gente. Para piorar, ele foi proibido de sair da residência, e obrigado a refletir bem sobre suas ações. Enquanto amaldiçoava a velha Gaga em sua mente, ele notou que o protagonista masculino original da obra estava atrás dele, e se perguntou como ele foi acabar nesse lugar. Ao mesmo tempo, ele lembrou que na obra original, ele foi designado para assistir o segundo príncipe. Ele é uma figura-chave em todos os eventos. Se ele pudesse mantê-lo ao seu lado, talvez pudesse evitar muito dos acontecimentos do final original, mas ao tentar usar sua habilidade de análise, ele não conseguiu ver o status do personagem principal, mas isso era o esperado do herói da obra original. Não há recursos que podem ser usados nele. Apesar de não conseguir analisar seu status, ele cumprimentou Ling Lai e perguntou se o personagem principal tem tempo para vir ao palácio hoje. Saudando o sexto príncipe, ele disse que é uma honra entrar no palácio e assumir o papel de tutor do segundo príncipe, conforme ordenado por sua majestade. Apesar de saber que o herói queria encerrar a conversa naquele momento, o prota acrescentou mais coisas, dizendo que a jornada deve ter sido cansativa, então se o mestre Ling não se importar, ele deve ficar em sua casa por alguns dias. Sem jeito, o personagem principal falou que é uma honra receber o favor do sexto príncipe, mas mudar para a residência do sexto príncipe sem uma consideração adequada pode ser inapropriado. Percebendo que fez merda, o prota lembrou que na obra original, sua identidade e status não eram bem vistos pelos outros. Como ele tinha ficado sem jeito com sua recusa, o herói falou para Sua Alteza não o entender mal. É apenas que em breve ele levará o segundo príncipe para o Palácio do Submundo para um teste. Então ele não se atreve a negligenciá-lo. Ao ouvir sobre o Palácio do Submundo, o prota ficou surpreso, e se perguntou como ele podia esquecer de algo tão importante. Enquanto isso, no Palácio do Sexto Príncipe, a raposa estava transferindo o Sutra do Coração da Raposa Espiritual para a vilã, mas até onde ela pode desenvolvê-lo depende de sua própria capacidade de compreensão. Quando a raposa tinha compreendido o capítulo final desse sutra, ela já havia alcançado o pináculo do vazio profundo. Se não fosse por aquele homem fazendo sua cultivação se desviar, ela não teria acabado em um estado tão miserável. A chave para esse Sutra do Coração é na verdade o método de cultivo duplo. No momento que ela revelou isso, ela tocou na barriga da vilã e transferiu uma grande quantidade de energia para o núcleo dela, e comentou que para ela, parece que não é o suficiente. Em seguida, ela declarou que vai a levar para ver a verdadeira maravilha na Terra. Sem forças, a vilã pediu para a raposa não tocar no seu ponto fraco, mas ela com uma expressão maligna falou que vai pegar o corpo dela emprestado. Ao mesmo tempo, o prota estava voltando para sua casa. Enquanto pensava no que devia comer com sua esposa depois de levar ela para sair, mas deixando esse pensamento de lado, ele entrou na sua casa e cumprimentou sua mulher alegremente, mas ao ver ela emitindo uma aura estranha e chamando ele de marido de uma forma sedutora, ele ficou apavorado pensando que estava ferrado. No momento seguinte, corta para outra cena e mostra a vilã mordendo a orelha dele, e toda a sua energia estava sendo sugada e sendo continuamente despejado dentro da vilã, interrompendo o cultivo duplo. O prota perguntou se ela é a sua esposa, ou se é o demônio raposa dentro do anel. Ao invés de responder, ela falou que ele é bastante esperto. Em seguida perguntou o que há de errado. Ela pegou o corpo da esposa dele para utilizar seu poder ao máximo. Isso é melhor para ela. Em seguida ela ficou na posição que é o ponto fraco de qualquer homem, e perguntou por que ele ainda está hesitando. Ele deve colocar a espada na bainha logo. No dia seguinte, mostra a vilã testando sua nova força,
E o prota, pensando consigo mesmo que ela é graciosa como um cisne assustado, ágil como um dragão errante, parece que a habilidade de espada dela melhorou bastante. No entanto, ela provavelmente não se lembra de nada da noite passada. Felizmente, ele a derrubou diretamente depois, senão, cair sob o feitiço daquele demônio raposa poderia tê-la deixado totalmente exaurida. Ele precisa encontrar uma maneira de se livrar dessa coisa maléfica e garantir que sua esposa se recupere. Virando para Tong, ele disse que parece que sua esposa foi bem treinada por ela. Ficando envergonhada, ela falou que seu mestre está a elogiando exageradamente. Ela apenas está cumprindo seus deveres e agindo de acordo com os talentos naturais excepcionais da madame, que é versada em todos os aspectos. Ao mesmo tempo, o sistema apareceu dizendo que teve um aumento na cultivação dele, o 5º estágio do Reino do Núcleo Dourado. Graças a isso, ele adquiriu a cura de 30 segundos com um período de refrigeração de meio-dia. Vendo isso, Prota comentou que da última vez, ele sentiu o tremendo poder da cultivação de Ling Lai. Ele já está próximo do pico do estágio da alma nascente. Ele explica que 5 dias depois, será o dia em que o Palácio do Submundo será aberto. O Palácio do Submundo é, na verdade, a terra selada da tribo demoníaca, e é sempre guardado pela seita Qinjiu Linjun. Esse lugar abre por 7 dias a cada 20 anos, permitindo que vários cultivadores entrem. A abundante energia espiritual o torna um lugar perfeito para a cultivação. No entanto, esse lugar também é habitado por um grande número de bestas demoníacas. Quanto mais profundo a pessoa vai, mais densamente agrupadas e poderosas são as bestas demoníacas que ela encontra. O Palácio do Submundo tem 3 camadas, e aqueles que alcançam a parte mais profunda da 3ª camada irão obter a suprema herança divina do fundador ancestral da seita Qinjiu Linjun, mas nos últimos 400 anos, ninguém conseguiu ter sucesso em chegar lá. Na história original, Ling Lai obteve um dedinho de ouro. Enquanto pensava nisso, ele teve uma ideia, e pediu para sua esposa fazer suas malas para ele sair em uma aventura. Com ele ao lado dela desta vez, a história está prestes a mudar. No palácio da Imperatriz, a rainha pensou consigo mesma que aquela Yu Yao também não sabe como a poção do tipo de envenenamento falhou, mas ela acredita que a esposa do 6º príncipe tem a proteção do tesouro secreto da tribo dos demônios. Mas ela e o príncipe não vão se tornar uma ameaça. Ela apenas lamenta que perdeu uma peça no seu tabuleiro. Ela já mandou Ling Lai pessoalmente ajudar o 2º príncipe. Ela acredita que após esta viagem ao palácio subterrâneo da Terra dos Mortos, ganhar a posição de herdeiro do trono será algo certo. 5 dias depois, na entrada do Palácio Subterrâneo da Terra dos Mortos, o Prota ficou admirado por finalmente estar no Palácio Subterrâneo. Esses 7 dias de treinamento são uma oportunidade única. Ele precisa se aprimorar o máximo possível nesse lugar. Vendo eles, os velhos se perguntaram se essas 2 mulheres seriam descendentes da tribo dos demônios. A aura de maldade que emitem é de arrepiar. E também desde quando esses jovens insignificantes da tribo dos demônios ousam pisar neste lugar de forma tão descarada. Ao mesmo tempo, o Prota notou que o valor da corrupção da vilã estava em 320, e surpreso se perguntou que tipo de trama absurda de novela é essa. Por que todos esses personagens comuns têm a mesma atitude sarcástica? Em seguida ele falou para os senhores anciãos, que ela é sua esposa e a outra sua seguidora. Se houver mais insultos, eles não devem culpar ele por ser desrespeitoso. Não gostando da sua arrogância, os velhos pensaram consigo mesmos que ele é apenas o filho de uma concubina, que nasceu incapaz de cultivar, então não há nada para ele se gabar. Deixando isso de lado, o velho falou que não sabia que era o 6º príncipe e a princesa consorte, e pediu desculpas, e disse que com a posição estimada da Vossa Alteza, o palácio subterrâneo da Terra dos Mortos é extremamente perigoso. Ir sem qualquer escolta é um pouco arriscado demais. Tranquilizando eles, o Prota disse que eles não precisam se preocupar, sua esposa o protegerá. No interior do palácio subterrâneo da Terra dos Mortos, o Prota viu várias pessoas reunidas nesse lugar, e comentou que parece que ninguém quer perder esta oportunidade de treinamento que ocorre uma vez a cada 20 anos. E ficou chocado quando viu que uma garrafa era 20 taéis de ouro. E por essas pessoas estarem dispostas a arriscar a vida para fazer negócios. Passando ao lado dele, a Imperatriz falou que há muitas pessoas nesse lugar. A energia espiritual diluída não é suficiente para seu nível atual de treinamento. Por isso ela agarrou seu marido, e chamou para eles irem para um lugar mais profundo. Ao mesmo tempo, o personagem principal explicou para o 2º príncipe, que nesse lugar a energia espiritual é abundante e ninguém vai incomodar eles. E é muito adequado para o nível atual de treinamento de Vossa Alteza. Ele ensinou todos os métodos de treinamento interno a Vossa Alteza. Em seguida ele disse que se não houver nenhum plano especial, ele gostaria de ir mais fundo sozinho. Galera, essa mulher de cabelos brancos é a esposa do herói, Xiui. O príncipe falou que ele podia ir em frente, mas como o terreno do palácio subterrâneo é complexo, ele deve lembrar de ter cuidado ao longo do caminho.
Agradecendo pela permissão da Vossa Alteza, eles foram na frente. Na parte mais profunda do primeiro nível do palácio subterrâneo da Terra dos Mortos, o Prota estava vendo sua esposa cultivando, e pensando consigo mesmo que embora tenha vindo junto para evitar que sua esposa se corrompa ainda mais, parece que, por enquanto, ele não tem nada a fazer. Falando nisso, ele acha esse mundo muito chato, não há muitas opções de entretenimento. Ele finalmente se livrou do 996. Mas os jogos que ele gosta já não funcionam mais. Por estar tão entediado, ele falou para sua querida treinar tranquilamente. Ele vai dar uma volta por perto. Essa é uma boa oportunidade para ele ver um bom espetáculo. Ele pode completar a missão secundária. Humilhar os irmãos Shu Yang na frente de todos. A recompensa da missão era uma grande quantidade de pílulas de dragão vigoroso e tigre feroz. Galera, eu errei na parte anterior. Os dois são irmãos de sangue. Enquanto os irmãos iam mais fundo, a garota perguntou por que eles não ficam com o segundo príncipe, seria mais seguro ficarem com eles. E o irmão respondeu que o segundo príncipe é conservador por natureza, e desta vez trouxe muitos guardas. Então certamente não irá para as profundezas do palácio. Em seguida ele perguntou se a sua irmãzinha não quer ir para as partes mais profundas, onde a energia espiritual é mais forte, e melhorar rapidamente suas habilidades. E ela respondeu que quer. Ao mesmo tempo eles sentiram uma presença passar perto deles, e ficaram chocados que a presença era do sexto príncipe. Na maior tranquilidade, o Prota falou que esse mundo é pequeno, ele não esperava encontrá-los novamente tão cedo. Com a expressão maligna, o irmão debochou do sexto príncipe, e perguntou se hoje a esposa dele da tribo dos demônios e a raposa não estão com ele. Como o corpo dele é incapaz de cultivar, esse lugar é muito perigoso para ele. Coçando o ouvido, o Prota perguntou quem disse que ele não pode cultivar, e pensou consigo mesmo que está quase na hora de aparecer. Ainda bem que ele conhece a trama original, e está muito familiarizado com o ambiente desse lugar. Esse primeiro nível do palácio subterrâneo da Terra dos Mortos tem 3 caminhos para o segundo nível. 2 deles são habitados por feras demoníacas, o outro caminho, embora sem feras, é escuro e estreito, então poucas pessoas o conhecem. Esses irmãos estão realmente procurando problemas, insistindo em ir pelo caminho com feras demoníacas. Enquanto pensava nisso, ele ouviu um rugido, e ao ver a aparência do monstro, a garota entrou em pânico. Um dragão demoníaco com a aura extremamente poderosa apareceu na sua frente, pela energia demoníaca que emite. O irmão percebeu que ele pelo menos tem o nível de poder do período inicial de transformação, e gritou para sua irmã que eles não são páreo para essa fera. Eles devem sair desse lugar, interrompendo a fuga deles. O Prota disse que não esperava que o neto do primeiro-ministro imperial não conseguisse lidar com um único monstro demoníaco. E o irmão falou que não entende por que o príncipe está fingindo, se ele é tão capaz. Ele deve enfrentar essa fera demoníaca. Se ele continuar com essa brincadeira, ele perderá a vida hoje, mesmo com o dragão atrás dele. O Prota não mostrou nenhuma preocupação. Ao invés disso, ele pensou consigo mesmo que uma fera desse nível não merece seu esforço total. Apenas elevar seu cultivo ao estágio Jindan é suficiente. Ele carregou uma grande quantidade de energia na ponta do dedo, e fez um furacão de chamas envolver o dragão. Em segundos depois, o monstro se transformou em cinzas. Naturalmente os irmãos ficaram chocados ao ver essa cena surreal, feliz com a reação deles. O Prota explicou que não está fazendo essa missão pela recompensa das pílulas de dragão vigoroso e tigre feroz, ele só quer humilhá-los um pouco. Os irmãos não conseguiam acreditar que ele não estava fingindo, eles não esperavam que alguém com seu físico pudesse cultivar, mas apesar desse choque deles, agora pelo menos o dragão tinha desaparecido, mas fazendo eles ficarem apavorados. O Prota revelou que não é só essa fera demoníaca que está nesse lugar. O barulho da luta certamente atraiu as feras demoníacas próximas. Logo muitas delas estarão nesse lugar. Naturalmente os irmãos entraram em pânico ao ver os monstros, mas vendo o Prota relaxado, o cara teve uma ideia. Sua irmã tinha um noivado com esse garoto antes. Ele lembra que o sexto príncipe sempre gostou dela. Por isso ele falou para ela fingir se aproximar dele, e fazer ele os ajudar a lidar com essas feras demoníacas. Depois que escaparem e se encontrarem com o segundo príncipe, ela pode contar tudo ao primeiro-ministro, e então eles poderão humilhá-lo como sempre. Ao ouvir o plano do seu irmão, ela lembrou que o sexto príncipe realmente gostava dela desde pequeno, mas ela não gosta da sua condição, embora ele já esteja casado. Se ela lhe der um pouco de atenção, ela tem certeza de que ele ainda se submeterá a ela. Então, sem perder tempo, ela usou sua beleza para seduzir o sexto príncipe, e disse que não esperava que ele estivesse escondendo suas habilidades, e tivesse um cultivo tão alto, mas diferente da reação que ela esperava. Ele falou que ainda prefere aquele jeito arrogante dela de antes, mas sem recuar, ela continuou usando seu charme.
e disse que eles tinham um noivado desde pequenos. Embora agora eles não possam ser marido e mulher, em consideração ao antigo relacionamento deles, ele deveria ajudar a ela e ao seu irmão a superar esta dificuldade, rindo das baboseiras que ela estava falando. O prota disse que se lembra de que há alguns dias ela chamou ele de príncipe inútil, e ela inventou uma desculpa, dizendo que isso foi porque ela soube que o sexto príncipe já estava casado. No momento, ela falou aquilo por raiva. Ele não deve levar a sério. Não caindo nas suas mentiras, ele disse para ela parar de show. Ele já desistiu de qualquer pensamento sobre ela. De agora em diante, eles não têm mais nada a ver um com o outro. Naturalmente ela ficou irritada por ser rejeitada, e perguntou se ele realmente acha que é tão incrível. Ele não deveria ser tão ingrato quando ela está sendo gentil com ele. Ao mesmo tempo que dizia isso, vários monstros gigantes apareceram na sua frente. Essa cena aterrorizante fez os irmãos ficarem ainda mais apavorados. Mas diferente deles, o prota estava completamente relaxado, na tranquilidade. Ele riu e falou para eles pararem de tentar ser espertos. Ele acha que os irmãos deveriam se preocupar mais com sua própria segurança. Ele esqueceu de dizer, mas a maioria das feras demoníacas aqui são fêmeas. Elas gostam de comer as partes íntimas dos homens para aumentar seu poder demoníaco. Então o irmão realmente não está com muita sorte naquele dia. Ao ouvir essa informação, o cara ficou aterrorizado e protegeu seu precioso, debochando da cara deles. O prota se despediu deles e disse que tem outras coisas para fazer. Ao mesmo tempo ele pensou consigo mesmo que o cultivo que ele acabou de aumentar ainda está presente. Essas feras demoníacas não ousam se aproximar dele, e sair após impressionar é muito emocionante. Vendo ele indo embora, a irmã gritou para ele salvar sua vida. Não só ele, o irmão também implorou pela sua vida. Nisso o sistema parabenizou ao anfitrião por completar a missão e receber 100 pílulas de dragão vigoroso e tigre feroz. E também informou que a missão de emergência foi ativada, resgatar a Muron que foi cercada por feras demoníacas. Recompensa da missão, cartão do físico de cultivo, que permitirá ao anfitrião adquirir um físico capaz de cultivar e herdar o maior nível de poder do cartão de aumento de cultivo. Sem tempo de espera, ao ver essa missão, ele se perguntou por que ela, assim como sua esposa, valoriza o cultivo mais do que a própria vida. Será que todas as mulheres desta era são tão competitivas? O lado bom disso, e que o cartão de físico de cultivo, é o que ele sempre sonhou. Enquanto isso, a vilã continuava a cultivar com a Tony do seu lado, e a raposa comentou que o progresso dela é rápido, já que ela veio ao palácio subterrâneo da Terra dos Mortos. Ela deveria dar uma olhada no segundo nível e trazer uma ferramenta mágica para ela. No momento que ela ouviu isso, ela terminou de cultivar, e o prota voltou. Vendo ele, a vilã falou que a energia espiritual nesse lugar já não é suficiente para ela. Eles devem ir para o segundo nível, onde é mais profundo. Isso era ótimo para o prota. Ele estava preocupado em como explicar o resgate de Muron para sua esposa. Agora eles podem ir para lá no caminho. Animado, ele disse que conhece um atalho para o segundo nível, e guiou elas para lá. Vendo ele agindo como tivesse familiarizado com todo o lugar, a vilã se perguntou como ele conhece tão bem o terreno desse lugar. Alguns minutos depois, perto do segundo andar, a Muron estava cercada por vários monstros, mas diferente dos irmãos, ela não estava com medo. Ela calmamente balançou sua espada e cortou seus inimigos em pedaços. Reconhecendo a Muron Will, a vilã se perguntou o que a garota que competiu com ela está fazendo nesse lugar, e a mina de cabelo rosa estranhou o fato desse lugar ter tantas feras demoníacas reunidas. Mas no momento seguinte algo ainda mais estranho aconteceu. As partes cortadas dos monstros foram reunidas novamente no corpo principal, e em seguida eles atacaram a garota. Apavorada, ela perguntou se as feras demoníacas podem ressuscitar. Vendo a garota em uma situação desesperadora, a vilã comentou que essa criatura é uma máscara demoníaca. Tudo se origina dela. Se eles não a destruir, cedo ou tarde eles serão inundados por feras demoníacas sem fim. No momento que ela disse isso, a Muron acabou sendo atingida. Percebendo que ela estava em perigo, o prota usou sua carta na manga. Em seguida ele apareceu na frente dela e bloqueou o ataque dos monstros. Sendo salvo por ele, a Muron ficou aliviada e perguntou o que eles estavam fazendo nesse lugar. Ao mesmo tempo, o prota sentiu um calafrio na sua espinha e percebeu que sua esposa estava liberando uma intenção assassina aterrorizante. Assustado, ele se afastou da garota. Se ele não fizesse isso, o valor de corrupção da sua esposa aumentaria de novo. Para evitar isso, ele explicou que eles estavam indo para o segundo nível deste palácio subterrâneo, e este é o caminho para lá. Ouvindo sua resposta, a Muron agradeceu o sexto príncipe por salvar sua vida. Ao mesmo tempo, o sistema parabenizou o anfitrião por completar a missão de emergência meio. A próxima missão é ajudar a esposa dele, e também a Tom e a Muron Will, a aumentarem seu cultivo em pelo menos 3 níveis. Recompensa da missão, cartão de físico de cultivo, que permitirá ao anfitrião adquirir um físico capaz de cultivar e herdar o maior nível de poder do cartão de aumento de energia.
Sem tempo de espera, essa notificação fez ele ficar irritado. Ele tinha caído em uma cilada. Ele não esperava que teria que completar uma segunda missão para poder receber a recompensa. Ele sabia que essa missão não seria tão simples, mas não esperava ter uma continuação. Enquanto ele ficava frustrado, os monstros se reuniram ao redor deles, e a garota de rosa perguntou o que está acontecendo. Desde o início, essas feras demoníacas parecem surgir sem parar. E a vilã falou que usou a visão espiritual e viu que o culpado é aquela máscara demoníaca. Esses monstros estão ressuscitando por causa daquele artefato, mas, se eles o destruírem, elas devem parar de ressuscitar. Ao ouvir sobre ressurreição infinita, o Prota teve uma ideia. Neste ambiente cheio de energia espiritual, com esses excelentes sparrings e energia suficiente, aumentar o cultivo deve ser muito rápido. Além disso, ele tem 100 pílulas de dragão vigoroso e tigre feroz. Então, sacando 90 das suas pílulas, ele falou para elas tratarem essas feras demoníacas como sparrings e lutarem o quanto quiserem. Quando se sentirem sem energia, elas podem tomar uma dessas pílulas. E pensou em sua mente que vai guardar as 10 restantes para ele. Isso deve ser o suficiente para completar a missão. Surpresas com seu plano, elas perguntaram que essa é a maneira dele de aumentar o cultivo rapidamente. Apesar de ser perigoso, elas decidiram confiar nele mais uma vez. Então, sem perder tempo, as 3 heroínas começaram a eliminar o máximo de monstros possível. Depois de um dia inteiro comendo as pílulas e eliminando os demônios, o Prota elogiou elas e falou que agora elas podiam destruir o machado de batalha do rosto do demônio. Recebendo a permissão dele, elas destruíram a máscara do demônio. Nisso, a Moronga saiu do 5º céu do reino de fusão e alcançou o 3º céu da fase de batimento cardíaco. E a Hitomi saiu do 1º nível do estágio do Elixir Dourado e chegou no 4º nível do estágio do Elixir Dourado. E a vilã saiu do 2º céu da fase dos batimentos cardíacos e alcançou o 1º céu da fase do Elixir Dourado. Elas ficaram surpresas ao subir 3 reinos. Vendo a surpresa delas, o Prota se gabou do seu excelente método de cultivo. Admirada com sua sabedoria, a Muron perguntou ao 6º príncipe se poderia viajar com ele em seguida. E o Prota, jogando o problema para outra pessoa, falou para ela perguntar à sua esposa. De acordo com seu caráter, ele sabia que ela definitivamente a expulsará, mas para sua surpresa, a vilã respondeu que não se importava. Isso não era ruim, já que seria mais uma pessoa ajudando a derrotar os monstros. Deixando isso de lado, o Prota falou que agora que eles já lidaram com as feras, ele tem certeza de que elas estão cansadas. Por isso ele usou sua habilidade para descansar por uma noite nessa pousada. Ele disse que amanhã eles passarão para o 1º andar. Naturalmente, a vilã ficou surpresa ao ver ele abrindo um portal do nada e perguntou onde ele conseguiu todos esses tesouros. E ele respondeu que tudo isso é um presente do seu pai. Ficando ainda mais caidinha por ele, a Muron implorou para o 6º príncipe reconsiderar a possibilidade de aceitar ela como sua concubina. Assustado, ele se perguntou quanto ela deve desejar seu corpo para agir dessa forma na frente da sua esposa. Ao mesmo tempo, o sistema parabenizou o anfitrião por concluir a missão de emergência 2-2 e obter a carta de físico de cultivo. Depois da pousada, enquanto cultivava, o sistema informou que será atualizado para o 1º estágio do reino Yuang, e ele poderá ocultar seu cultivo por meio do sistema. Com a missão finalmente sendo concluída, o Prota ficou aliviado. Agora ele finalmente podia cultivar. Finalmente ele não é mais um perdedor que não pode cultivar. Essa sensação de controlar seu próprio destino é realmente ótima. Ele pode até mesmo esconder seu cultivo pressionando o botão. De agora em diante, ninguém poderá o pisotear. Enquanto pensava nisso, a porta do seu quarto abriu, e a sua esposa apareceu. Vendo ela, ele comentou que já estava tarde, e perguntou por que ela não está descansando, e ela respondeu que melhorou muito. Ela acha que deve consolidar seu treinamento hoje à noite. Após dizer isso, ela atacou ele, e se preparou para iniciar o cultivo duplo, mas atrapalhando ela, as outras heroínas gritaram para ela esperar. Confusa, a vilã olhou para elas perguntando o que elas queriam, e elas responderam que também querem consolidar o treinamento delas, e pediu a permissão da esposa para elas participar também. Chocado com esse desenvolvimento, o Prota se perguntou o que há de errado com elas. Será que é porque elas tomaram muitas pílulas do espírito do dragão? Apavorado, ele perguntou o que todas elas estão fazendo no seu aposento. E a Muron, acalmando ele, falou que estava tudo bem, elas estão fazendo isso de boa vontade. Ao ouvir essa bobagem dela, o Prota se perguntou que história é essa de entrar no ônibus antes de comprar a passagem, mas ignorando suas preocupações, elas iniciaram o cultivo. Depois da noite, no dia seguinte, as heroínas estavam com o rosto todo vermelho e cheio de energia. Elas estavam radiante. Diferente delas, o Prota se sentia mais cansado depois de uma noite de descanso, interrompendo seus pensamentos.
A vilã comentou que está indo a um lugar no segundo andar para pegar uma arma mágica. Ao ouvir isso, o prota pensou em sua mente que não sabia que existia uma arma no segundo andar. Parece que é a raposa de 9 caudas do anel que quer essa arma. Devido a isso, ele pediu para sua esposa mostrar o caminho. Como a raposa estava tramando alguma coisa, ele decidiu acompanhar a vilã. Galera, se vocês querem saber como vai desenrolar a história do prota que reencarna como marido da vilã, é só deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura emocionante. Graças a Deus e a cada um de vocês, finalmente atingimos os incríveis 156 mil inscritos. Obrigado de coração, até o próximo vídeo.